Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. Eu tenho um prazer imenso hoje de receber a doutora Carmelita, onde a gente vai falar muita coisa. Falar sobre a saúde das mulheres empresárias, falar de prevenção, falar dos cuidados e cada vez mais nós que trabalhamos tanto, muitas vezes até negligenciamos um pouco a nossa saúde. E é sobre isso que ela vai nos alertar, vai nos informar e nos orientar. Seja muito bem-vinda, Erida. É sempre um prazer conversar com você. Eu fiz essa reflexão no início e muitas vezes a gente trabalha muito, a gente se dedica à família, filhos, trabalho, e a gente esquece de cuidar da gente. Isso é real. É real. E Primeiro, muito obrigada mais uma vez por estar aqui nesse é momento. muito bom você E estar. é muito importante nós trazermos orientações do consultório para o dia a dia de nós mulheres, de nossa família, porque, de fato, a rotina é uma rotina exaustiva do dia a dia da trabalhadora, do trabalhador, e a gente precisa conciliar, né, Isso. essas caixinhas, como você mesmo me ensinou É, da eu última tenho vez. várias. E aí, existem algumas recomendações que, de fato, elas precisam começar a fazer parte do dia a dia da mulher, vamos assim dizer, principalmente a mulher já numa fase adulta, a partir dos seus 40 anos de idade, e que precisa ter esse olhar para a prevenção. Porque o que muita gente talvez não tenha essa percepção é do quanto a prevenção ela tem um impacto positivo na economia. Quando a gente previne doenças, a gente diminui exames, a gente diminui medicamentos, a gente diminui internações hospitalares. E tudo isso gera um impacto para a sociedade em E para a geral. família também. E para a família, porque a mulher mais Isso, saudável, a mulher não vai estar ausente da casa, ela que é o pilar da isso. casa na maioria das vezes, né? Então a gente precisa tentar conciliar no dia a dia exaustivo, no dia a dia cheio de tarefas, momentos para que tenha esse olhar para si. Quando você diz, doutora Carmelita, esse olhar para si, nós que somos leigos, mas e muitas vezes a gente negligencia uma dor, uma diferença. A gente conhece muito nosso corpo, a gente conhece o nosso bem-estar. Então a gente não pode negligenciar. Às vezes não é exagero, mas é a prevenção, né? Exatamente. Existem sinais e sintomas que são muito característicos de algumas Ótimo, patologias, mas existem outros que são inespecíficos, certo. mas que são sinais que o nosso corpo dá ao longo do tempo. Então, todo aquele sinal que chega e que passa-se uma semana, passa-se 15 dias, passam-se 20 dias e esse sinal não desaparece por si só, ele precisa ser investigado. Então, Interessante isso. inicialmente, a gente precisa ter esse olhar de observação. É, E medicina é isso. Medicina não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidades e de observação. Então, a verdade. gente precisa ter esse olhar também. É lógico que não vai ser algo que vai ter uma resolução aguda de 24, 48 Claro. horas, mas precisa ter esse olhar de observação. E caso não melhore, nesse período, precisa sim procurar um médico de confiança, um médico da família, na maioria das vezes é uma porta do SUS, é o Sim. médico da família, ou um profissional de sua confiança para poder fazer uma avaliação mais específica, ter esse olhar generalista, porque hoje em dia, com as especialidades, que são importantes, que existam as Uhum. especialidades, mas a gente não pode perder esse O olhar olhar do todo. generalista do todo. É verdade. E a própria profissão da oncologia, especialização, melhor dizendo, ela tem esse treino, essa competência, essa habilidade, esse estudo técnico de olhar o todo. E isso é importante, mas a gente precisa também se voltar para a gente mesmo e se conhecer. Muitas vezes, eu me lembrando agora de Saramago, ele escreveu certa vez, e para conhecer a ilha, é preciso sair da ilha.
Perfeito. E a gente precisa, muitas vezes, se olhar, ele olhar distante para isso. Ainda continuando com esse papo, eu estou amando, sobre os cuidados preventivos. Eu acho que a gente já tem muitas campanhas no SUS, a mídia mesmo é um veículo importante para esse cuidado da alimentação e do exercício. Eu queria que você nos dissesse o quanto isso é importante para a prevenção, alimentação e exercício. Sim. O que nós temos hoje de informação na literatura é que com exercício e alimentação, vamos dizer assim, hábitos saudáveis, a gente consegue reduzir o risco de câncer em 30%. É É muito, muita coisa. é muito. Então, veja como esse impacto. E aí eu ainda vou trazer um pouco para esse binômio de atividade física e hábito saudável, saúde mental. Ah, A saúde mental ela precisa estar atrelada. junta, né? Então eu diria que é um triângulo e cada vértice Perfeito, desse triângulo perfeito. Vou a usar isso gente para mim, para a vida. é muito importante. É, E no centro, o câncer. Então, como que essas três vertentes impactam e positivamente na protege. prevenção? Sabe por quê, Ivânia? A gente tem também de informação que apenas 5 a 10% dos cânceres têm o componente hereditário, Só. que é o que Eu pensava todos. muito E as pessoas têm esse hábito. esse pavor É, de ser algo hereditário. Sim, engraçado. 5 a 10%. Os outros 85%, eles são esporádicos, ou seja, ah, é necessário que haja intervenção do meio ambiente Sim. para que A célula aconteça uma faça mutação no da DNA. célula. É, Então, e não necessariamente essa mutação da célula pelo meio ambiente vai repercutir pelos seus familiares. Não, é algo seu, seu. que não vai Poxa. perpetuar. É a epigenética. Né? É, Então, como é importante isso? E como a gente precisa trazer isso? Claro que a gente não pode menosprezar os 5 a 10% das doenças claro, hereditárias, mas claro. a gente chamar a atenção dos outros 85%. Então, Eu isso é achei isso fundamental. assim de uma importância muito grande, porque quando você traz para o vértice ou o triângulo, melhor dizendo, essa equação é maravilhosa, né? Saúde mental, saúde física e saúde alimentar, vou chamar assim. Quando você traz a saúde mental, no mundo de hoje, no mundo e está muito complexo de viver, de compreender, de entender, de conviver, de se relacionar, aí a gente vê o quanto é importante, né, a saúde mental, da gente ter esse cuidado. Perfeito. A gente traz essa equipe multidisciplinar também para o tratamento das pacientes que já têm esse diagnóstico, né? Então, nós temos uma nutricionista do lado do consultório, nós temos um psicólogo do lado do consultório, nós temos um Eu- fisioterapeuta que trabalha a questão do corpo, da reabilitação também ao lado do consultório. Tudo isso para trazer essa evolução e fazer com que essa caminhada, de fato, ela seja resolutiva e que claro, traga benefícios também em conjunto com o tratamento. Então, nós trazemos esses vértices para a prevenção e também para o tratamento e na reabilitação. Né? Então, como isso é importante? Por vezes, nós não temos ainda profissionais com especialização, com treinamentos o treinamento específicos voltados para a oncologia. Mas isso é questão de tempo, de tempo, né? eu acho. Quando você fala dessa equipe multidisciplinar, me traz uma reflexão sobre a família. Eu, seu paciente, você não cuida dele só, você cuida da família, não é? O impacto que isso tem na família. Isso. E eu sempre estimulo os pacientes e os acompanhantes a trazerem
os familiares na consulta, porque eles também precisam entender, Compreender. compreender, e acaba sendo mais leve, né? Quando Entendo. a gente não tem muito conhecimento sobre assunto, sobre determinado assunto, sobre determinada situação, a gente tem um pouco de medo, um pouco de receio, ou a gente cria hipóteses que podem não Isso. ser A mente, reais. ela, nesse caso, ela viaja Exato. e nos. E quando estão juntos e vivenciam essas situações, é mais fácil, De né, equilibrar. de equilibrar. Isso é importante. A gente sabe, e cada vez mais a gente está conseguindo drogas, a farmácia, tratamento, o avanço da medicina, a gente está vivendo mais e mais. Com esse avanço, também fica as pessoas mais tempo com a doença, com o câncer. Então, é importante também o paliativo. Eu queria que você me falasse, muitas vezes, eu acho que muita gente não conhece. É. O câncer, por definição, ele é uma doença crônica. Então, uma doença que é mais comum na população idosa, mas que a modernidade e o estilo de vida têm feito com que pacientes cada vez mais jovens tenham o diagnóstico mais cedo. Mas, pelo fato de ser uma doença crônica, muitas vezes alguns pacientes, a depender da fase em que a doença é diagnosticada, não vão ter a cura, mas vão ter um controle da doença e vão viver com ela. Não necessariamente irão morrer dela, mas viverão com ela. E isso faz com que a gente precise trazer manejos de sinais e sintomas para trazer conforto De qualidade, e qualidade de vida enquanto nesse tempo. possível. Perfeito. É. Quando a gente traz esse manejo para as doenças crônicas, nós estamos trazendo cuidado paliativo. Importante. As pessoas assustam com o nome. Pensa, Por é terminal, não terminal é? e já não há nada mais a ser feito. É, Isso é um equívoco. eu mesmo tinha esse. O senso comum é normal a gente fazer, mas só depois eu digo, não, poxa, é importante. Todas as vezes que estamos diante, então, de doenças que são incuráveis, vou dar alguns exemplos. O câncer, em algumas situações, as doenças neurológicas degenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, pacientes com sequelas de doenças vasculares, por exemplo, pacientes com sequelas de derrame, de AVC, pacientes com insuficiência cardíaca em fase avançada, pacientes com enfisema, DPOC em fase avançada, os renais crônicos dialíticos. Então, são inúmeras situações em que estamos diante de patologias que não são curáveis, mas os pacientes precisam viver com qualidade de vida, não podem ser abandonados. É verdade. E aí entram esses cuidados que hoje a gente já pode lançar mão de especialidade voltada para esse manejo. Muitas vezes esteve nas mãos do oncologista, que era a especialidade que lidava com a condição de fazê-lo. isso. E aí hoje nós temos já a especialidade da medicina paliativa, que aí vem ajudar esse paciente a ter mais vida nos seus dias. Coisa boa. Mas me fale também de uma coisa. Você é minha colega, professora universitária. Fiquei tão feliz. Como é? E você se sente uma professora na área da medicina? Uma medicina lhe abraçou, eu já sei, é visível. Mas como foi e despertou em você também a academia? Esse foi o meu mais novo desafio, né? Bem recente, Vânia. Eu acredito que seja propósito. Durante a nossa vida profissional, a gente também precisa se reinventar. Eu acho que isso é Sem dúvida. importante. E nós, profissionais de saúde, nós temos eu não diria um dever, nenhuma obrigação, mas a gente precisa estender a informação para as pessoas. Sem dúvida. E por que não melhorar essa As informação escolas de nas escolas de saúde. saúde? Eu acho fundamental. Eu acho a academia
um grande pau ou uma grande possibilidade de a gente melhorar, inclusive, os profissionais liberais. E o profissional liberal pode auxiliar, o juiz pode auxiliar, o odontólogo, um médico pode auxiliar. E isso é muito bom, porque também leva um pouco da prática. Não fica só na teoria, não só são aqueles professores teóricos, mas eu gosto muito de ver novos profissionais, de ver o quanto você pode contribuir excelentes profissionais do futuro. E tem uma coisa, eu acho importante, nos obriga a estudar cada vez mais. Exatamente. Nos obriga a estar, não é? Quando nós temos subespecialidades, Ah, eu não diria que a gente vai esquecendo, não, claro que não, claro que não. mas o nosso foco ele acaba sendo segmentado demais. Então a gente precisa de fato retroceder lá no início da época em que éramos Era acadêmicos. isso. E isso é muito É interessante, bom como a gente demais. muda o olhar. A gente relê uma patologia, no seu caso, uma sua experiência é outro olhar. Exatamente. É outro olhar. E a transmissão para o aluno é de forma muito mais. A gente também, eu acredito, Ivânia, que, como você mesma disse, além da teoria, da ciência Hum, propriamente dita, a gente precisa ser facilitador enquanto ensinar o olhar. A gente não pode perder esse olhar pelo avanço das tecnologias. Que isso a isso. saúde passa muito por isso. A gente, graças a Deus, É. a tecnologia chega para nos auxiliar, para ser facilitadora, para otimizar tempo. Uhum. Mas existe uma frase muito antiga: a clínica é soberana. O que, que isso É. quer dizer? Não adianta eu ter um exame normal se eu estou diante de um paciente com inúmeras queixas e que a gente precisa tratar, É apesar do soberano. exame. É. Né? Então, é esse olhar que a gente precisa treinar, Treinar. o olhar além do exame, além da tecnologia. Esse olhar eu entendo claramente, porque fazer uma análise crítica é uma das bases, né, das ciências sociais. E é como uma pessoa de um olhar do senso comum olha um Congresso Nacional, a mesa lá posta, senadores, deputados, um outro grupo conversando, outro de costa, para um senso comum, para a gente ter uma análise crítica, a gente sabe exatamente na observação que cada um está fazendo e por que está fazendo. Então, isso é treino. Olhar a Exato. sociedade, olhar comportamento, seja político ou social, é treino. E muito estudo. E isso é muito gostoso. Mas você também agora trouxe à tona a tecnologia. Como é a convivência do médico, do professor e da tecnologia cada vez mais avançada? Como é que você convive? A gente precisa ter, eu diria, muito discernimento, né? Porque a ciência avança muito rápido. Nós temos trabalhos randomizados toda semana, drogas novas com uma velocidade incrível, em que a gente precisa aguardar a autorização das agências reguladoras Sim, nacionais e internacionais. Essa velocidade da informação traz também muita angústia, não muita só para nós ansiedade. profissionais, quanto para os É, pacientes. E por vezes a gente precisar entender que uma pesquisa clínica ela pode demorar 5 anos, 6 anos, 10 anos. Isso traz dificuldades também para nós. A gente viveu muito isso na Covid, né? a gente viveu também um Preta Gil, e foi um tratamento público, porque ela é pública, e a discussão e a busca por Alternativas. alternativas, né? Ah, a gente, o que que a gente tem hoje no nosso dia a dia que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Nós precisamos seguir alguns protocolos clínicos. Eu digo que a oncologia ainda é uma especialidade muito privilegiada, porque o que a gente faz em Caruaru, a gente faz nos Estados Unidos, a gente faz na Europa, a gente faz Isso é em muito bom. países de ponta. Então, a oncologia tem esse diferencial, e isso é excelente. E quando a gente precisa fugir de protocolos, nós precisamos lançar mão da justiça. Né? Sim, Então, a judicialização na oncologia é algo que é muito comum comum e alto. e alto.
E as drogas não são drogas baratas, Não. né? O tratamento oncológico é um tratamento que é muito difícil um paciente fazê-lo particular, É, né? não, Porque é é inviável, porque é inviável. longo, não é um tratamento que você faz 1 mês, 2 meses, três Não. meses e ele se finda. Não. Então, a gente precisa muitas vezes judicializar. Essa ah, ah, Judicialização. judicialização, ela é extremamente longa. Então, por vezes, o paciente vai aguardar 4 meses, 6 meses, por vezes até um ano, para ter acesso àquela medicação. Nossa, E a justiça é morosa mesmo. muito. Não tem E como, não. outra opção que nós temos muita pesquisa clínica na oncologia no nosso país. Que bom. E nós temos acesso a essas pesquisas. Então, em Recife, nós temos inúmeros ensaios clínicos abertos. Então, quando o paciente tem condição, a gente faz o cadastro desse paciente nas pesquisas clínicas. Isso é ótimo, porque ele tem acesso às drogas novas, Que bom. né? É. Então, a gente vai usando As ferramentas dessas melhores. ferramentas. E quando eu falo em ferramenta e tecnologia, é, a gente tem e vê muito, e tecnologia é ferramenta, É. mas a clínica é soberana, como você diz. Eu acho isso extremamente importante. Quais eu perguntaria para ti, os maiores desafios hoje na oncologia? Eu diria o acesso. O É, acesso mas não o acesso até a clínica oncológica, o acesso ao ao tratamento, diagnóstico. ao diagnóstico. O diagnóstico precoce é o maior desafio. Nós temos leis hoje que asseguram um paciente com diagnóstico de câncer que ele seja atendido e tenha seu tratamento iniciado em até 60 dias. Então, uma vez que ele tem um diagnóstico, não é demorado. Na Na prática, prática. puxa, Nós não temos, Ivânia, isso, não sou da gestão, mas certo, essas informações nós temos. A oncologia de Caruaru, ela não tem fila de espera. isso é Então, boa. nós não temos demanda reprimida. Né? Certo. Isso é excelente. Então, um paciente com diagnóstico, ele chega na unidade, ele consegue agendar a sua primeira consulta com o oncologista, tem seus exames facilitados rapidamente. Então, essa não é a dificuldade. A dificuldade é para ter um diagnóstico precoce. Eu digo tanto na saúde suplementar quanto na saúde E o do paciente do diagnóstico SUS. precoce, ele está atrelado a, vamos dizer assim, a preocupação, eu estou procurando a palavra certa, Sim. a pessoa, por si própria, buscar esse diagnóstico, buscar esse médico, ou essa precocidade também vem de uma rede e não tem esse olhar tão apurado? É a rede. É a É, rede. quando a gente traz para o SUS, qual é a porta de entrada do SUS? É a Unidade Básica de Saúde. É. Aqui em Caruaru, nós temos uma cobertura de 100% de unidades básicas de saúde, mas nós temos uma carência ainda e uma deficiência de agentes comunitários de saúde, que também é o elo entre a família Milha e a e unidade, a e o posto. unidade. Né? É. Quando esse paciente chega no posto, ele vai passar pelo médico da família, o médico da família vai fazer o que precisa ser feito e, por vezes, vai precisar, via regulação de Exames saúde, complementares. e direcionar para a Sim. especialidade. É aí que é a demora. Né? Então, isso ainda Esse precisa olhar, ser otimizado. esse Né? olhar mais apuro, né? Não é a palavra, é mais destreza. E ter o acesso à especialidade. Aí o paciente vai chegar na especialidade até que ele consiga um agendamento para uma biópsia, porque não é considerado urgência e emergência. Então, é eletivo. Então, você precisa agendar do ponto de vista eletivo. Então, tudo isso demanda tempo. Tempo. E tempo para quem tem uma Um suspeita e um diagnóstico e o de câncer. diagnóstico precoce hoje é fundamental. Hoje a gente tem, quando a gente traz para a saúde suplementar, nós temos algumas dificuldades, sim. Nós temos as auditorias, que por vezes fazem com que haja uma demora. Então, por exemplo, quando o paciente chega para a oncologia já com diagnóstico de câncer, que a gente já fez os exames, que a gente precisa iniciar o tratamento. A gente solicita para o convênio, para o plano de saúde, para a seguradora, e a gente tem um prazo de 21 dias para que haja uma resposta, se vai ser autorizado ou não.
Na grande maioria das vezes, a gente justifica por que está solicitando, não tem maiores problemas. Mas, às vezes, o auditor, ele nega. E aí Ah, você precisa entrar com mais justificar 21 dias, mais 21 dias. Então, a gente precisa ter esse ajuste do tempo, e o né? domínio, e vocês precisam ter para fazerem relatórios e relatórios sem fins. A gente não tem só Imagina, uma consulta, né, é, Ivânia? Então, assim, o paciente levanta, sai da sala, é um a relatório gente ainda imenso. precisa estudar, revisar o caso, para ver o que mais do que a gente pensou, Aham, organizou como no método clínico, nas hipóteses aham. diagnósticas, qual vai ser de fato o melhor tratamento para ele, e a partir daí fazer relatório e um relatório substanciado, ou seja, a gente vai ter que colocar ali da onde a gente tirou aquele protocolo, qual foi o artigo. A gente costuma Fazer descrever o artigo, tudo. a revista que foi publicado. A gente já deixa mastigado, desculpe até a expressão, Mas é isso para que o mesmo. auditor olhe e fale, não, Realmente realmente está está bem alicerçado. fundamentado. É, Né? Mas ainda assim a gente tem dificuldade. desafios. E em momento, na sua opinião, a pessoa escolhe ser um ologista. Ah, vem você com as perguntas difíceis. Porque eu estou imaginando suas alunas, né? E estou imaginando você dando aula. É, isso é comum ainda na universidade, ou ainda é cedo, ou é mais no final do curso? Como é? Eu acredito que é mais no final do curso, Ivânia. Por quê? No início, a gente está descobrindo ainda a medicina, Está começa. querendo ver outras? Exato. A hora que você avança um pouco mais, dali uns 3 anos, uns 3 anos e meio, você já vai ter certeza do que você gosta. Ou melhor, eu prefiro dizer assim, a gente precisa ter certeza do que a gente não gosta. Então, o que eu não gosto, eu já deixo de lado, porque fica mais fácil da gente Fácil. decidir. É. A oncologia é uma especialidade assim, incrível. Eu não me vejo fazendo outra E quando coisa. foi você despertou? Eu me despertei, eu já tinha, eu estava no sexto para o sétimo período da faculdade e Um foi algo professor? diferente. Não É, tive. às A gente não vezes tem. tinha oncologia É. ainda. Veja Ai, só, ainda existe veja. isso. Não tinha a especialidade, mas havia chegado na faculdade, no hospital universitário, onde eu fazia a faculdade, uma oncologista, Sim. e ela estava fazendo os ambulatórios na parte da tarde, nas quartas-feiras, eu me lembro bem. E aí, quando chegou no outubro, houve um workshop na faculdade de psico-oncologia. Falei, gente, que negócio diferente, né? Achei Uhum. bem diferente. E fui. Por coincidência, essa médica estava fazendo, fez uma palestra sobre câncer de mama, sobre prevenção, e ali eu me encantei. Uhum. E comecei a acompanhar o ambulatório dessa colega, e a partir disso eu fui me encantando. Eu não sei se. Às vezes eu acho que a oncologia traz consigo muito mistério, sabe? Uhum. Esse mistério me encanta. É. É. Às vezes é um resgate. É. E aí eu fui caminhando, aí depois foram aparecendo as histórias de câncer na família, coincidência ou não. É. E aí eu fui me encantando mais, me encantando mais. E quando eu me vi, eu já estava mergulhada dentro de um grande hospital em Belo Horizonte, que é a Santa Casa, e que uma escola que eu aprendi muito ali dentro. É, a produção está dizendo que o nosso tempo está encerrando, mas eu não iria ali e encerrasse sem e você comentasse a importância do cuidado de você, você mesmo, da médica, oncologista, porque eu imagino o peso das patologias, da família, do, dos casos, do humano, do ser humano. Muitas vezes, por mais que nós tenhamos a distância necessária, mas em alguns casos essa barreira é rompida. Como é que você se cuida? Olha, eu confesso que de uns 10 anos para cá eu venho me cuidando mais.
E dos meus vértices do triângulo, o vértice que eu menos cuido é a saúde mental. Mas vai ter tempo para ela. Certo. Eu digo que hoje realmente o tempo está mais escasso. Eu procuro trazer para mim e para minha família os cuidados com atividade física. Isso não tem jeito, isso é inegociável em casa, né? Ótimo. Por vezes eu tento também reduzir um pouco a rotina do trabalho, porque realmente ela é exaustiva, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu acho que eu tenho uma aliança com ele lá em cima e que se eu diminuir, ele vai me cobrar depois. Vai me cobrar no sentido, fala, poxa, você está tão bem de saúde, por que não vai? Não Por que vai não vai? mais. Me ajuda mais. Então eu sigo ajudando ele. Mas tem muita coisa que a gente deixa a desejar. Então, os cuidados com os exames periódicos, eu digo que eu tento deixá-los em dia, mas vez ou outra eu vou adiando um pouquinho mais. Estou muito atenta aos sinais do corpo. Isso é importante. Nós temos um grande defeito, nós profissionais de saúde, eu não sei se você vê isso na sua casa, porque nós nos automedicamos. Até para otimizar o tempo. Então, assim, eu acho que é isso, eu vou resolver. resolver. Né? Verdade. Então, isso é um grande defeito de nós da área da saúde. Verdade. Mas eu preciso estar bem para que todos ao meu redor fiquem bem. Isso essa frase é quase de mãe. Isso. A gente Então, bem alinha todo mais. Acho que está dando Tá certo. dando certo. Tá dando certo. Então, viva. Aos trancos e barrancos, dá certo. Eu tive um prazer imenso de conversar com esse podcast que leva informação, leva conhecimento, é uma troca. E tantas mulheres nos assistem, falam, comentam depois, e é um privilégio a gente ter um papo assim como o seu, para esse cuidado de tantas mulheres que trabalham, estão no dia a dia, na sua luta. Por isso, é um podcast do grupo CBN, Asa Branca, com a produção de Renata e Adria. Nos vemos no próximo episódio.